Olá, seja bem-vinda a mais um devocional do dia. Hoje estarei falando sobre Êxodo 33:15. Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Aqui Moisés estava falando que se Deus não fosse com ele, que não era para permitir nem que ele saísse daquele lugar. E é assim que a gente tem que orar a Deus. Deus, se o Senhor não for comigo, não permita eu ir e nem fazer tal coisa. Porque que adianta a gente ir a algum lugar ou fazer tal coisa se Deus não estiver presente, se Deus não estiver conosco? Porque vamos acabar fazendo as coisas erradas, vamos acabar tomando decisões precipitadas, decisões erradas, as quais nós vamos se arrepender depois. Porque a partir do momento que a gente toma decisões erradas, a gente sofre a consequência delas, né? E é por isso que tem muita gente sofrendo. É por isso que tem muitas pessoas, infelizmente, sofrendo porque tomam decisões erradas, porque não esperam ouvir a voz de Deus. E acabam se precipitando e tomando decisões por conta própria, sem saber se essa é a vontade de Deus. Como Saul, ele não esperou em Deus. A Bíblia fala em 1 Samuel 28:7 que Saul pediu para que chamassem uma feiticeira para que ele consultasse. Por quê? Porque ele não esperou ouvir a voz de Deus. Ele não esperou Deus dar a direção para ele. Ele foi logo se precipitando e pediu para chamar uma feiticeira, para ele consultar ela, para ele saber o que ele podia ou não fazer, quais passos ele deveria tomar ou não. E muitas pessoas estão assim, muitas pessoas têm consultado as pessoas erradas, lugares errados, para saber o que fazer, o que resolver da sua vida, dos seus problemas, do seu casamento, da sua vida financeira. E muitas das vezes as pessoas têm quebrado a cara, têm sofrido, porque têm tomado decisões erradas, têm se consultado com pessoas erradas. E nós sabemos que para que Deus nos abençoe, para que venhamos tomar as decisões certas, nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos pedir a direção de Deus. Porque somente com a direção de Deus é que as coisas vão dar certo. Porque a presença de Deus, ela se torna uma garantia. Era que nem a arca naquela época. Aonde a arca estava, Deus estava, a presença de Deus estava naquele lugar. E onde a arca não estava, ali não estava a presença de Deus. E hoje é assim. Se a gente vai a tal lugar e Deus não estiver com a gente, se não for da vontade de Deus a gente estar em tal lugar, as coisas vão acontecer totalmente ao contrário do que queremos que aconteça. Então que viemos esperar em Deus, que viemos orar a Deus, pedir a direção para Deus. Porque se Deus não estiver presente em tudo que a gente fizer, nada vai dar certo. Não adianta você se enganar. Se Deus não estiver presente em tudo que você fizer, nada vai dar certo. Nada vai fluir na sua vida. Nada vai prosperar se Deus não estiver ali. Então não se ilude achando que porque você tem faculdade, porque você fala várias línguas, que você vai arrumar aquele emprego bom, que você vai arrumar aquele casamento, que você vai arrumar uma pessoa de Deus, uma pessoa decente para o seu casamento. Se você for buscar nos lugares errados, se você consultar pessoas erradas, se você tomar decisões erradas. Porque a partir do momento que a gente toma decisões que não são focadas na vontade de Deus, que não são direcionadas por Deus, não adianta, não vai dar certo. Pode até no começo dar certo, mas no final vai dar errado. Porque tudo que começa errado, termina errado. Então, que nós venhamos aprender a tomar a decisão certa, baseada na presença de Deus, na vontade de Deus. Que venhamos sempre pedir para Deus a direção do que fazer, de onde irmos, do que comprarmos, do que for.
tudo que a gente for fazer, que a gente venha pedir a direção de Deus. E você vai ver que tudo na sua vida vai dar certo, que tudo vai fluir, que tudo vai dar fruto. Ah, mas eu tenho pedido a direção de Deus, Deus não tem me respondido. Eu preciso logo fazer isso, eu preciso logo tomar essa decisão, eu preciso logo ir a tal lugar ou fazer tal coisa. E Deus não tem me dado a resposta, Deus não tem falado comigo. Então é porque não é o momento certo, não é a hora certa de fazer tal coisa. Pensa nisso, porque Deus, Ele é o mais interessado em nos abençoar, em querermos que nós ouvimos a voz dEle. Deus, Ele é o mais interessado em que a gente ouça a voz dEle, ouça a vontade dEle. Então, se Deus não tem falado com você, se Deus não tem te dado a direção, é porque não é o momento certo, não é a hora certa. Espera, porque na hora certa eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar para você agir, para você dar o primeiro passo, que você pode fazer tal coisa, que Ele está com você. Porque aqui mesmo, como Moisés falou, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Era como se ele estivesse falando: Deus, se o Senhor não for comigo, não permita nem eu sair daqui, não permita eu fazer nada, porque eu sei que se eu fizer vai dar errado. Então não permita. Se o Senhor não for comigo, não permita eu fazer nada, não permita eu sair, não permita eu tomar decisões nenhuma, porque eu sei que eu vou quebrar minha cara, eu sei que eu vou sofrer, eu sei que eu vou fazer a escolha errada. E é assim que a gente tem que falar: Deus, se o Senhor não for comigo em tal lugar, não permita eu ir, Senhor. Se não for da tua vontade eu entrar nesse serviço, não permita eu entrar, Senhor. Se não for de Deus esse relacionamento para minha vida, Deus, não permita. Me dá uma direção, me mostra algo. E Deus, Ele vai te mostrar. Porque Deus, como o nosso Pai, Ele quer o nosso bem. E se Ele não tem te dado paz pro seu coração, se você não tem sentido paz, é porque não é de Deus, não é a hora certa, não é o momento certo. Espere Deus. Lembre-se que uma decisão errada sem Deus pode comprometer toda a sua vida. Então espera e confia que na hora certa Deus, Ele vai te responder. Na hora certa Deus vai te dar a decisão certa. Ele vai te mostrar o caminho certo para seguir. Fica com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.